Bem-vindos ao Guchuan. Hoje temos o prazer de receber Tani Oreja, no especial Kailash KTR Series. Tani, é um prazer ter você aqui conosco. A gente se conhece há alguns tempos já, né? E como atleta, como amigo de companhia de Núcleo Aventura. De treinos. E eu quero saber um pouco da sua história, dessa história bacana que você tem, de sua parte de atleta, a sua parte empresarial, que hoje já está com a Kailash, com a KTR. Isso. Um circuito de trail muito interessante que nós temos aí no Brasil. Tani, como que você começou no esporte? Primeiramente, Harry, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Great Run. E a gente vai aqui trocar um papo bacana, tá bom? Muito obrigado pelo convite, tá? Eu comecei no esporte como criança mesmo, né? Lá na infância eu tinha asma. E aí minha mãe sempre me incentivou a fazer, né, bastante esporte. Primeiramente a natação, que é o mais clássico ali. E fiz todos os esportes, né? Natação, futebol, joguei vôlei. E a corrida sempre ficou ali dentro do esporte, mas eu não praticava corrida. Eu comecei a praticar corrida só perto do final dos anos 1990, né? Eu já tenho aí 50 anos hoje e comecei a correr perto de 1997, 98 com alguns amigos de Campinas. E aí depois veio a corrida de aventura, né, que eu participei bastante tempo. Depois vieram as corridas de rua, maratona do Pão de Açúcar que a gente correu, né? Você também participou. Depois vieram corridas de montanha, que eu comecei junto com o pessoal lá de Campinas, do Décio, da The Run. A gente começou a participar de corridas de montanha e eu acelerei. Eu acabei em 2007 já participando da minha primeira UTMB junto com o pessoal lá de Campinas. Então a corrida veio um pouco mais tardiamente, né? Mas o esporte sempre teve na minha vida. A parte outdoor, acho que toda a corrida é outdoor, né? É maratona de asfalto, coisa, mas a gente fala outdoor, o trail, ele entrou, na verdade, com corrida de aventura antes. Primeiramente foi com corrida de aventura. Eu já pedalava, né? E dentro da corrida de aventura a gente tem ali, né, a navegação, a gente tem o trekking ou a corrida, tem a canoagem. E então, primeiramente, o contato, eu já participava assim de provas de mountain bike. Então, mountain bike, trekking, corrida de aventura, né? E depois eu acabei focando um pouco mais na corrida de trilha, na corrida de montanha. Tá. E pouca gente sabe, mas você foi o segundo brasileiro a completar as 100 milhas da Ultra Trail Mont Blanc, né? Como foi essa história? Essa história, na verdade... O primeiro foi o Décio, né? O primeiro foi o Décio em 2006. Na verdade, ele corre junto com um aluno dele, com um amigo dele, que é o André Arruda, de Campinas. Então, eles completaram em 2006. Tá. E aí, em 2007, a gente, com um grupo de Campinas, vai participar do UTMB, né, ali junto com a assessoria da The Run do Décio. Então, a gente volta em 2007. E aí, alguns brasileiros conseguiram terminar a prova em 2007. Então, eu sou ali o terceiro, quarto brasileiro a completar ali o TMB. Junto comigo, nesse ano, o Fernando Desen, de Campinas, ele também completou o TMB. Ele que, inclusive... Completou antes ou depois você? A gente completou junto. Então, e foi muito bacana, porque ele realmente tinha até muito mais experiência que eu, e a gente fez a prova junto. E foi super importante o apoio dele durante a prova toda, porque a prova é bastante difícil mesmo. O TMB, ele acumula ali muita montanha, né? São quase 10 mil metros de desnível acumulado, né? De subidas em 166 quilômetros na época. Hoje a prova está com 170 quilômetros, então é uma prova bem dura. Mas essa foi a primeira vez que eu completei, foi em 2007.
E o treino? A base foi a aventura? A base foi aventura. A gente, obviamente... Porque não tinha corrida, né? Tinha pouquíssimas, né? Tinha algumas corridas que aconteciam, né? O Fábio da Corridas de Montanha, a gente tinha ali... o X-Terra já acontecia na Ilhabela. Então, tinham alguns circuitos que a gente conseguia treinar também. Tinha Marizês Bertioga, que tinha, né, tem asfalto, mas tinham alguns trechos de trilha. Então, a gente conseguia treinar. Mas o nosso berço para treinar era a Serra Fina. A gente ia muito para Passa Quatro, fazia a travessia e fazia treinos ali em Passa Quatro. Então, a gente fazia treinos em Passa Quatro, fazia treinos em Campos do Jordão. Então, a gente buscava lugares de montanha. Fazia treinos em Atibaia, fazia treinos ali em Joaquim Egídio, que a gente conseguia correr ali um mix de corrida né, estrada de terra com alguma trilha. Então, mas a base, como a gente mora em São Paulo, Campinas, né, lugares urbanos, é correr durante a semana, né, no asfalto, né, fazer treinos no Ibirapuera ou em Campinas, seguir as planilhas e de final de semana tentar fugir para fazer algum treino de trilha, né? E você sabe que eu fiquei sentido que você me emprestou o bastão e para eu correr a Ultra Fiord. A Ultra Fiord. E eu estava exatamente. descendo o Chacabuco e eu coloquei assim, fiz crack. Fincou em alguma pedra e quebrou. Exatamente. O bastão que era o seu da Ultra, né? Eu tinha usado, é histórico esse bastão. Esse não tem né? problema, não. Então espera aqui. Ele quebrou, mas a gente dá para enquadrar aqui. Sério isso? Caramba, que lindo. Caramba, que legal. Nossa, que surpresa. É o Eterna Conquista que fez que ali. Legal, olha, vou mostrar para cá, olha aqui. Esse bastão ele completou comigo o 2007, depois 2009 e 2010 o TMB. Então era um bastão que eu emprestei para o Harry. Que ano que foi que você foi fazer o Foi em 2017, acho. 2017. Oh, faz 7 Ele anos, perguntou se eu tinha um bastão, eu falei, olha, eu tenho um bastão. Eu falei que ia ter uma surpresa para você. Que legal, muito obrigado. Vou levar agradeço. com muito carinho para casa e vai ficar lá na parede. Que não bacana. Entreguei como eu recebi, mas entreguei diferente. Não, mas foi um prazer emprestar para você e você conseguiu usar uma boa parte da prova, né? Você foi com um até o final, né? Porque lá é impossível ir correr sem. Obrigado. Nossa, que legal. Vou deixar aqui. Caramba, que legal. E como que era o material, o acessório, as roupas? Sim. Porque a gente não tinha ainda o mercado, ele é muito incipiente, né? É, o material, o mercado naquela época. E já existia algum material, algumas fábricas? Já. Salomon, North Face, Columbia. Né? A Columbia acho que se envolveu um pouco mais com a corrida de montanha mais recentemente, mas na época a gente tinha ali como referência algumas marcas, mas a gente não tinha muito conhecimento. A gente buscava ali qual material usar. Em 2007 eu ainda não estava envolvido com a marca Kailash. Né? Então eu comecei ali a treinar em 2006, 2005, que eu comecei a fazer provas mais longas. A gente não tinha ali muitas marcas, né, especializadas em corrida de montanha. Então a gente buscava informações. Eu brinco que, olha como eu não tinha muitas informações e como não tinha muita experiência. Eu quando cheguei na Europa para correr 2007 o TMB, eu comprei o tênis que eu usei na prova, na semana da prova. E nem testei ele antes. Inclusive, eu tive muitos problemas de bolha, de unha que caiu, porque eu não tinha muita experiência. Eu acabei cometendo esse erro de comprar um tênis na semana da prova. Achei que um tênis novo ia resolver, mas não era um tênis um pouco duro demais e ele me atrapalhou bastante. E eu deveria ter treinado com ele antes e visto se aquele tênis ia resolver para mim, né? Ia me ajudar. E no final eu acabei sofrendo bastante. Quando eu volto para o Mont Blanc em 2009, aí eu já volto com bastante experiência. Eu não tive problema com bolha, não tive problema com unha, eu cuidei muito do meu pé. Então a gente foi adquirindo um pouco de experiência ao longo de todos esses anos. Hoje os materiais estão muito mais acessíveis, a informação está aí, né? E os corredores conseguem ir mais longe e mais leves e com mais segurança.
Você lembra das estratégias que você usou? Por exemplo, dormir? Como que você rolou o 160? O 160 eu completei a primeira vez em um pouco menos de 44 horas. Então tinha 47 horas para terminar. Só que ao longo da prova tem pontos de cortes, né? Então a gente ficava sempre no limite ali de ser cortado, porque eu estava um pouco para trás. Eu estava realmente com bastante problema no meu pé. Principalmente foi o problema do pé. Mas a gente não dormiu em nenhum momento. Foram 2 horas direto. A segunda noite, para você... A primeira noite eu acho bem tranquilo você, né? Como a gente fala, varar uma noite ali eu acho bem tranquilo. Mas a segunda noite você tem muito sono. A gente tomava ali café, a gente tomou até cafeína e a gente tentava ficar acordado. E aí depois, quando amanhece o sol novamente no segundo dia, você dá aquela despertada e continua correndo. Então, mas ficar 2 dias sem dormir e correndo não é fácil. Tem que ter uma vontade muito grande de completar, além de toda a preparação, tem que ter uma vontade muito grande de completar e passar embaixo do pórtico, porque chega um certo momento que não é mais só físico, é muito mental, e você tem ali que ter o objetivo de completar. É muito prazeroso cruzar o pórtico e poder dizer, né, tudo valeu a pena. Então, mas a parte do sono acho que é o mais difícil, né, de você administrar. Quantos competidores tinha? Já tinha bastante, é impressionante, né? A corrida, eu acho que já eram mais de 1.500 pessoas naquela época, 2007, para correr 100 milhas, né? 160 quilômetros. Hoje o número aumentou muito, né? Em todas as provas são mais de, acho que quase 10 mil atletas no Mont Blanc, né? Durante a semana toda, em todas as distâncias, aumentou muito. Não só aumentou no mundo, mas aumentou no Brasil também, né? Mas naquela época já era uma prova grande, a gente ficava impressionado, né? Aquela largada maravilhosa com tanta gente para correr uma distância tão grande, né? E qual é a sua formação, Tony? Eu sou administrador de empresas, né? A formação, faculdade, universidade é administração de empresas. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão internacional. E no final acabou que a administração me ajudou para administrar os negócios hoje que a gente tem. E o negócio? Como que o negócio surgiu? A Kailash. Isso, a Kailash surgiu primeiramente com um desejo de montar uma loja em Campinas. Então, junto com a minha mãe, ela visitou uma loja da Kailash em Moema, a loja da Kailash que tinha em Moema, ali na Iambiquaras. Ela achou a loja incrível, era uma loja realmente muito grande, eram quase 400 metros de loja ali na Iambiquaras. E a gente, sempre que ia para fora do Brasil, via também aquelas lojas do mundo outdoor muito bonitas nos Estados Unidos e na Europa. E um dia ela perguntou para mim, acho que perto de 2008, deve ter sido 2008, eu trabalhava nessa época no instituto da minha mãe. Eu administrava o Instituto de Terapia Cognitiva da minha mãe, mas sempre envolvido com esporte. Ela sabia que era isso que eu gostava muito. Ela perguntou, né? Eu fui numa loja lá em Moema de uma marca, Kailash. Eu nem sabia se a marca era brasileira, se a marca era gringa, né? Como todo mundo fala. E eu falei, vou lá conhecer. E aí, no final, a gente faz todo um processo de abrir uma franquia da Kailash em Campinas, né? Tipo uma loja Kailash, 100% Kailash. A gente só colocou algumas outras marcas na parte de calçados, porque a Kailash, né, não tem calçados. Voltando um pouquinho, a Kailash é uma marca internacional? Não, é uma marca que foi criada por 2 argentinos no Brasil, mas ela é uma marca que já vendeu na Argentina, já vendeu no Chile, já é uma marca internacional, só que ela foi criada por 2 argentinos aqui no Brasil. Tá. Né? Então é uma marca que tem quase 25 anos e ela foi criada aqui no Brasil. E aí a gente faz esse processo de abrir uma loja em Campinas. A gente, em 2009, abre uma loja em Campinas. Porém, né, alguns meses depois, já era um projeto dos donos da Kailash de talvez focar no mercado somente de segurança do trabalho em altura.
né, com uma outra marca deles, que não era a Kailash, né? E eles me viram lá todo empolgado, né, com a loja em Campinas, né, o sucesso ali da loja em Campinas. A gente, na época, até organizou algumas corridas locais ali, que chamava, inclusive, Kailash Trail Run, mas ainda não tinha o nome KTR, né? A gente organizou ali, junto com, na época, o gerente da nossa loja era o Juliano Bertazzolo, que trabalha na Tule hoje, e a gente organizou ali algumas corridas, a gente estava ali super empolgados, e no final eles me oferecem para eu comprar a marca Kailash, né? Então a minha família, a gente compra, a gente consegue ali negociar com os argentinos, então além da loja, a gente comprou para distribuir, né, para produzir e distribuir os produtos da Kailash no Brasil. E lá continua, né? Eles continuam? No final, em Campinas, a gente não tem mais loja própria hoje. A gente deve voltar com algumas lojas próprias em breve, né, porque é bastante importante para a marca ter algumas lojas no Brasil, né, em algumas cidades, algumas capitais, mas nesse momento a gente não tem loja própria. A gente vende no atacado e a loja de Campinas, ela acabou... A gente teve alguns problemas de assaltos na época lá em Campinas, e isso acabou dificultando. Aí a gente acabou centralizando a nossa operação aqui em São Paulo e eu acabei mudando de Campinas para São Paulo. Então a gente acaba que volta para São Paulo para fazer... A Kailash originalmente sempre foi situada aqui em São Paulo, mas a gente sai de Campinas e vem morar em São Paulo de novo. No final a gente está baseado ali em Barueri, mas a gente acaba fechando a loja de Campinas. E qual era o mix inicial da marca? O que vocês comercializavam? Como olha, básico? É impressionante, porque o trabalho que eles fizeram com a marca Kailash durante ali pelo menos uns 10 anos com o grupo dos argentinos foi excepcional, porque a Kailash tinha uma gama de produtos muito grande, né? Ela carinhosamente, ela sempre, a Cris Carvalho, nossa amiga, brincava que era a North Face do Brasil na época, porque a gente tinha muitos produtos da Kailash. Tinha produtos para o montanhismo, tinha produtos para escalada, tinha produtos ali para corrida de aventura, tinha uma gama ali de confecção, de mochilas, de cadeirinhas para escalada, chegou a ter sapatilha, tinha lanterna de cabeça, tinha barracas, tinha essa área do camping também. E aí, ao longo dos anos, a gente foi ali vendo qual era o melhor mix para Kailash. Hoje, né, tem um mix um pouco diferente, a gente não tem mais a parte de escalada, a gente está ali mais focado, né, em produtos para viagens, né, para lugares né, frios, que você precisa de casacos, de proteção, tem toda a parte de mix de produtos para corrida, tem mochilas, tem as bolsas, os coletes de hidratação. Então, ainda tem uma gama bastante grande, mas é impressionante dizer que lá atrás tinha uma gama ainda maior. A Kailash chegou a ter realmente uma gama de produtos muito grande. E a Kailash, ela tem uma montanha, né? Qual é a história dessa montanha? Essa montanha, para várias religiões, é como se fosse o centro do mundo. Então, uma montanha sagrada, uma montanha que você pode fazer ali... Onde ela fica? Ela fica no Tibete. Tá. Então, é uma montanha sagrada, tem uma mística muito bonita, muito linda, né, da Kailash. Tem toda a história no nosso site ali para as pessoas conhecerem. Mas é uma montanha sagrada, né, para várias religiões. Então, é muito bonito. E hoje o mix está mais voltado também para o trail, né? O material avançou muito tecnologicamente, né? Avançou. E quais são as principais mudanças que você sentiu nesse ciclo de quase aí 20... Já estamos com quase mais de 17 anos, né? A Kailash tem quase 25 anos. 25 né? anos, mas agora... No nosso grupo, né, comigo, né, com a minha família, a gente está ali desde 2009, né? Então, a gente está ali quase 15 anos com a gente, né? Então, o que a gente pode... Os materiais, eles sofreram, né? O principal, que eu acho que é muito legal para o nosso mundo trail, que a gente pode falar,
Para performance, a gente sempre pensa em peso, né? E hoje a gente tem materiais que protegem muito mais o corredor, né? O montanhista, o cara que faz trekking, as pessoas que vão esquiar, as pessoas que vão viajar. Protege mais com peso menor e com conforto maior. Então, assim, é impressionante. Os tecidos melhoraram muito, né? A capacidade de respirabilidade, a capacidade de impermeabilidade, né? O conforto, a modelagem. Então, os produtos hoje estão muito mais confortáveis. O mundo outdoor traz isso de tecnologia. Então, a gente consegue hoje ter uma jaqueta ali que pesa menos de 200 gramas. Antigamente, ela pesava 400, 500, 600 gramas. Com a mesma respirabilidade, com, às vezes, inclusive superior, né? Com a mesma capacidade ali de repelência, né? Com a mesma impermeabilidade à água. Então, a gente consegue ali ser muito compacto, ter muita leveza, né? Os materiais estão muito mais anatômicos, né? Para a gente carregar na mochila, no colete. Então, assim, a gente está anos-luz à frente do que era 15, 20, 30 anos atrás. Hoje você consegue fazer uma corrida com metade do peso que a gente fazia há 10, 15 anos atrás. E depois você enveredou também para a organização de corridas. Criou o KTR, que é o Kailash Trail Run. Exatamente. Como que foi esse processo? Esse processo, até pelas minhas viagens para fora do Brasil, a gente via que era muito importante para as marcas, né, para a fixação de marca, né, para o branding, estar envolvidos com os eventos esportivos. Na época que a gente foi correr o Mont Blanc ali nas primeiras vezes, a gente via ali a marca North Face, que é bastante conhecida, né, mundialmente, patrocinando o TMB. Isso chama atenção, né? Sempre a gente fica ali aprendendo o que acontecia lá fora. E aí em 2014 a gente resolve de fato fazer uma corrida no Brasil, né, com o naming rights, vamos dizer assim, da Kailash. Então virou ali a KTR, né, que é Kailash Trail Run. A gente fez uma corrida ali. Vamos ver o que acontece, vamos fazer uma corrida muito bem organizada. Na época, o Rafael Campos era nosso diretor, né, super experiente. Eu convidei ele para me ajudar nesse projeto. Ele toca o projeto super bem. E, para nossa surpresa, a corrida foi um sucesso. E acabou que virou um novo braço da empresa, a organização de eventos. A gente fez a primeira corrida em Passa Quatro, né, a KTR em 2014. Depois já fizemos a KTR Campos, repetimos a KTR Passa Quatro. Depois tivemos KTR Ilhabela. E o negócio, organização de eventos, acabou crescendo. E é um sucesso hoje, né? Dentre aí outras organizações no Brasil, mas a gente já está quase, né? É o nosso 10º ano de organização de eventos. Então, foi muito bom para a marca, né? A gente poder ali deixar em evidência através da organização de eventos. Qual que é o desafio de organizar trail no Brasil? A gente tem alguns desafios, né? Primeiramente, a gente... Hoje é muito bacana a parceria que a gente consegue fazer com o ICMBio, por exemplo, que a gente consegue fazer em parceria com o ICMBio. A gente solicita as autorizações, consegue ter as autorizações de poder fazer prova em parques, em áreas de proteção, né? E hoje, com a regulamentação dos eventos esportivos, a gente conseguiu evoluir bastante, poder levar os atletas para lugares incríveis, às vezes envolvendo parque, às vezes envolvendo áreas de proteção ambiental. Então, isso daí é um ponto que foi uma coisa que avançou muito no Brasil, a gente poder, em parceria com a parte pública, organizar os eventos. E aí depois a gente tem as dificuldades que a gente encontra no Brasil, né? Na questão do turismo, questão de segurança, questão de hotelaria, restaurantes, encontrar cidades que têm essa capacidade de receber os atletas, né? Hoje eu posso dizer que a gente
Uma outra preocupação muito grande, obviamente, é a marcação e a segurança, né? Segurança e marcação, elas estão, na verdade, juntas, né? Porque você não consegue ter segurança se também não tiver uma marcação muito boa, né? A parte de logística da prova, você precisa ter uma pessoa especializada, né? Não sou eu que faço a parte de segurança, né, da prova. Eu ajudo pela minha experiência, mas a gente tem hoje o nosso diretor-geral dos eventos, hoje não é mais o Rafael Campos, pela agenda dele ficou bastante complicada, mas a gente tem o Robson Góes, que é um ex-major do Bombeiro, que é o nosso diretor, experiente corredor de aventura, né, uma pessoa que entende muito de segurança. Então, a gente sempre se preocupa muito com a marcação, se preocupa com a segurança, né? A arena ela tem que estar bonita, ela tem que receber todo mundo, mas isso todo mundo conseguiria fazer. Mas é muito importante essa experiência que a gente traz, né, de logística, de marcação, a experiência do atleta. Então, acho que tudo vai... A gente foi crescendo, a gente foi aprendendo, né? Em 10 anos a gente conseguiu evoluir bastante. E vários organizadores também, tem alguns organizadores novos, tem alguns que já têm bastante experiência também. A gente vai aprendendo com todo mundo. Eu sempre participei de todos os eventos possíveis no Brasil, de outras organizações fora do Brasil, e a gente vai aprendendo. Acho que hoje o Brasil entrega bons eventos. A gente teve aí o caso do UTMB no Brasil ano passado, que foi um sucesso. Eu corri. Né? Você correu, eu também tive né, o prazer de correr, e a gente teve ali quase 4.000 atletas, foi um dos maiores eventos franquia do UTMB no mundo. Né? Então a gente pode dizer Começou como maior, né? Exato, a gente pode dizer que o Brasil hoje está inserido, né, internacionalmente no circuito mundial, né, junto com essa etapa do UTMB, que inclusive o Rafael Campos é o diretor, né, o Rafael Miranda, né, o que trouxe para o Brasil o UTMB, está tudo em casa. A gente tem ali parcerias. Né, ano passado produzimos o colete de finisher de 2 distâncias. Né, a Kailash produziu o colete de 50 km, de 55 e de 110. Então pudemos estar envolvidos com o UTMB, que para nós é uma felicidade muito grande ver o UTMB no Brasil, né, depois de tanto tempo. Então a gente está ali inserido. A gente tem as dificuldades normais do Brasil na questão de segurança, turismo, hospedagem, logística. Mas, como organizadores, a gente está evoluindo bastante. Você tocou num ponto importante, que é a infraestrutura turística, né? Esse o Brasil é um ainda ponto. peca um pouco, né? Porque eu tenho umas experiências na Argentina, eu já acho que corri umas 15, 18 vezes na Argentina. Isso. A Argentina é sensacional. Funciona, né? Tudo funciona, né? Não existe jeitinho, né? O turismo, você vai, pega a van, vai fazer aquele passeio. Se você não for nessa empresa, você vai na outra, é o mesmo preço. Exatamente. Aqui não, o cara vê que é gringo, o cara já quer tirar uma casquinha em cima. A gente tem lugares incríveis, a gente recebe convites de várias regiões, de várias prefeituras para a gente organizar eventos em outros lugares. Não é fácil organizar uma corrida nova, você criar um percurso novo, mas a gente sempre esbarra nessa questão do turismo no Brasil. Porque como que eu vou levar 1.000 atletas para uma cidade que não tem hotel, que não tem restaurante, que não tem, né, essa questão do turismo? Então, isso é um outro problema, mas a gente esbarra nesse problema da questão logística do turismo, da questão da segurança, depende, né, os atletas de fora chegam em Guarulhos, tem que, né, não é tão fácil você chegar numa rodoviária, pegar um ônibus, né, a nossa estrutura não está ainda muito preparada para receber turistas, né, principalmente turistas internacionais, né, vamos dizer assim. E falando no futuro, como você vê que o cenário de trail das provas, o que você acha que tem a crescer? Qual é o potencial que nós temos? Eu acho que o potencial é muito grande. Eu acho assim, eu sou otimista, inclusive, que a gente vai melhorar essa questão do turismo no Brasil, da infraestrutura, e a gente tem belezas naturais, né, impressionantes, né? Então, a gente tem ali o Pantanal, a gente tem os Lençóis Maranhenses para explorar, a gente tem quantas chapadas a gente tem, né? A gente tem Canastra, que, né, a gente tem, uma das nossas etapas é na Canastra, a gente conseguiu realizar esse sonho de organizar uma prova na Canastra.
Então, assim, o Brasil é uma imensidão de lugares incríveis para a gente poder visitar. Essa questão de hoje a regulamentação do ICMBio poder permitir que a gente também visite parques e consiga organizar eventos em parques é uma felicidade muito grande, né? Então, tudo muito bem estruturado, dá para a gente levar atletas para muitos lugares do Brasil. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito potencial, muito crescimento. Precisa fazer essa questão de como trazer atletas de fora do Brasil com segurança dentro de uma logística que a gente possa oferecer para eles também. Mas o número de adeptos que entram para a corrida de montanha é muito grande, né? Muita gente. E a gente precisa de boas organizações para que o pessoal do asfalto também se sinta, né? Ali a gente instigue fisgar esses atletas do asfalto. A gente começa correndo no asfalto, né? Nos centros urbanos. Tem gente que consegue, né? Treinar em cidades ali que tem montanha do lado e é muito bom começar na montanha. Mas normalmente a gente começa em corridas menores de asfalto e depois acaba indo correr a corrida de montanha. E a Kailash também fez um projeto muito legalzinho, que foi, alguns anos atrás, foi dos jovens, né? Que mandou para o Mundial. Como foi isso? Isso é um trabalho muito lindo que acontece junto com o Hamilton Miragaia, né? Um corredor ali, corredor, ainda está na ativa ali com tem apoio. Tem um filho, né, também, né? Ele tem um filho e ele tem sobrinhos, né? Ele tem o Aisla Miragaia, que é filho do irmão. Está tocando um projeto também, né? Eles têm vários projetos ali, Monteiro Lobato, e a gente teve uma época que a gente chamou esse projeto de Kailash Team New Generation, né? E a gente ali junto com o Miragaia conseguiu apoiar um grupo de atletas, muitos inclusive hoje estão aí na elite do Trail Run, alguns ali na elite do Trail Run. Então a gente fica muito feliz de ter apoiado esse projeto do Miragaia, que aconteceu ali na região de Monteiro Lobato, e foi muito importante, um núcleo ali que inspirou inclusive outros atletas mais jovens a começar a corrida de montanha. Hoje em Passa Quatro a gente tem ali muitos atletas que hoje desbancam aí na elite, então a gente conseguiu com esse projeto chamar a atenção dos mais jovens. E também agora falando da tendência do produto, a gente falou da tendência de corridas, e o produto, para onde vai? Já evoluiu muito, né? Hoje você compra na China, né? Você tem um fornecedor específico. Você trabalha com própria aqui no Brasil? A gente tem isso, tem as duas. A gente tem uma linha nacional de produtos. Sim. A gente tem uma linha de produtos importados que a gente... China não é... Antigamente, China era uma coisa que... Não, claro. Todo mundo... Hoje as marcas trabalham na Ásia, principalmente na China. A China é outro... Exatamente. Não, a China eu pude... mundíssimo, né? Eu visitei a China 3 vezes, conheci os fornecedores. Eu fui, já faz um tempo, faz alguns anos que eu não vou, até porque a gente teve a pandemia, né? Atrapalhou um pouco a gente, mas a gente, quando eu comprei a marca Kailash, a gente comprou uma expertise. A gente comprou um gerente que trabalha para a marca até hoje. Então, a gente comprou os fornecedores, a gente comprou o conhecimento. Os produtos são desenvolvidos aqui no Brasil e depois a gente produz lá na China. Então, a gente tem uma linha de produtos importados, né? E a gente tem uma linha de produtos nacionais. A maioria dos produtos dessa linha, um pouco mais tecnologia, quando a gente fala ali do anorak, né? Da jaqueta impermeável, de jaquetas térmicas, a gente tem, né, jaquetas de pluma, que a gente chama de pluma sintética, de pluma de ganso, né? A gente tem uma linha de casacos de fleece que a gente produz fora do Brasil. E aí a gente tem também a linha de acessórios importados, a gente tem ali o soft flask, o reservatório de água, a gente tem ali uma linha de acessórios que a gente não consegue produzir no Brasil, uma linha principalmente de casacos que a gente não consegue produzir no Brasil, e a gente então produz nos fornecedores da Kailash que são na China.
tá? Aí a gente tem uma linha nacional, a gente produz tudo que a gente pode produzir no Brasil, a gente produz no Brasil. Então a gente tem ali, hoje a gente produz as nossas mochilas aqui no Brasil, a gente produz os nossos coletes de hidratação no Brasil, a gente tem uma linha de shorts, a gente tem uma linha de bermudas de compressão, a gente tem uma linha de calças de compressão. Então a gente tem a gente tem uma linha de casacos e segunda pele que é produzida no Brasil. Então a gente tem tudo que a gente consegue produzir no Brasil, a gente produz. Mas tem algumas coisas que com essa tecnologia que o mundo outdoor exige, a gente não consegue fazer no Brasil e a gente faz na Ásia, na China, que hoje é um país de primeiro mundo incrível, com fornecedor, né? Parece que você está numa fábrica na Europa ou nos Estados Unidos com igual e você está na China. Então, assim, realmente a China evoluiu bastante, né? E a parte de atleta, eu achei que, por exemplo, antigamente nós tínhamos um pouquinho mais de uma elite um pouquinho mais consolidada. E a Zaldir, esse é o pessoal, Exaldir, o Chico, o Zé Virgínio. Tínhamos uma. Hoje já está. Não vejo uma renovação. Tem um, outro, dois. Tem alguns meninos. Tem alguns meninos. Mas por que o treino não aflora? Talvez por causa das distâncias, porque um corre de 30, um foi especialista em 50, um especialista em 100. Sabe o que é engraçado que me veio à mente agora? A gente também pode fazer uma brincadeira, um paralelo, que o Djokovic do tênis não se aposenta. E os nossos atletas do trail run, né, eles também não se aposentam e continuam desbancando em muitos momentos os atletas mais novos. Né? Como o Djokovic no tênis. Está ainda, né, com 36 anos, o número 1 do mundo. E a gente tem atletas ali dessa geração, com mais de 40 anos hoje, o Fantasma, né, que foi atleta da Kailash, a gente tem o Zé Virgínio, a gente tem o Alexandre Manzan, que né, hoje está mais nas suas aventuras mais... além do triatlon, depois do triatlon ele veio para a corrida de montanha. A gente tem o Chico Santos, que foi da Kailash, a gente tem o Ivan Pires, a gente tem o incrível Giliard, né? Olha, o Giliard até hoje está correndo provas curtas e ganhando da molecada, né? E tá com ali, não sei, não lembro exatamente a idade dele agora, mas ele já é brincando um senhor, né? Mas ele ali tá perto dos seus 40 anos. Eu vejo uma renovação, mas é uma renovação que está esbarrando nesses atletas que continuam aí perdurando por bastante tempo. Mas eu acho que está tendo uma renovação. É que para nós, essa geração foi muito importante, que foi a primeira. Então a gente continua aí vendo atletas que estão chegando, mas os atletas dessa geração continuam competindo em alto nível, ganhando. Então isso vai acontecer naturalmente, uma geração nova vai ver. Só que para a gente, né, que tem aí seus 40, 50 anos, essa geração foi muito importante e ela continua ativa e muito bem ativa, né? Tem as mulheres, né? Tem uma Fernanda, a Manu. Não, tem a Fernanda que continua, né? Fernanda. Até essa rola. Até essa, né? Que ou seja, correu... é um super atleta, só que ela é cientista, né? Na USP, né? Exatamente. Então, ela hoje não está participando mais de provas, mas ela, né, participou bastante tempo. E foi atleta elite do Brasil, né? A Cris, inclusive, correu muitas provas, teve resultados incríveis, né? No Cruze, no TMB, né? Então a gente tem ali... a gente ficou muito feliz, né? Falando no mundo feminino, que a Letícia Saltori, que apareceu para o mundo em 2014 na primeira KTR, ela apareceu para o mundo trail, né? Ela veio de Curitiba ali participar da KTR em 2014, ninguém conhecia a Letícia aqui em São Paulo, ela não era ainda, ela era uma atleta de asfalto, uma atleta ali de corrida de regularidade. Exatamente. A Letícia veio, ganhou a KTR, disputou com a Tessa, inclusive, né? A Letícia Saltori. E a Letícia foi atleta da Kailash durante muitos anos. A gente acabou rompendo ali a parceria por alguns motivos ali, principalmente que veio a pandemia, foi uma coisa um pouco que dificultou o mundo das empresas ali por alguns anos. Mas agora, felizmente, a Letícia
né, está de volta no time da Kailash. Então a gente está começando um trabalho com a Kailash, né, com a Letícia novamente. A gente né, deve aumentar o número de atletas de novo da equipe Kailash, que é uma coisa que a gente tem que apoiar os atletas, e a gente está muito feliz que a Letícia Saltori, né, tomou essa decisão conosco de fazer esse trabalho, né, de estar junto conosco. E não é fácil, porque imagina que vocês devem ter vários pedidos, né? A gente tem ali, a gente consegue... Não dá para abraçar. Não dá para abraçar todo mundo. A gente, com certeza, a Kailash Team, que foi de atletas elite no Brasil, chegou um momento que a gente tinha 8 atletas, e assim, esses 8 atletas figuravam entre os 15 melhores do Brasil, 10 melhores do Brasil. A gente chegou a fazer primeiro, segundo e terceiro colocado em várias provas importantes no Brasil com a nossa equipe. A pandemia acabou atrapalhando o nosso momento ali de continuar com a equipe. Agora, nesse novo momento da Kailash, a gente vai retomar com a equipe. Começamos aí com a Letícia, mas não é fácil conseguir abraçar todo mundo. As marcas, inclusive, poderiam e deveriam fazer mais. A gente, como marca, faz muito, fizemos muito, e a gente, né, vai continuar fazendo nesse novo momento aí de Kailash, e tá bem bacana. Qual é o seu sonho para a marca? O meu sonho é que a Kailash agora volte. A gente está dentro de um grupo novo, né? A Kailash está dentro de uma holding de marcas esportivas, e a gente conseguiu fechar aí uma parceria com um projeto aí de 5 anos para a gente levar a Kailash de novo a ser a principal marca nacional, figurando com as marcas internacionais, com as marcas globais do mundo outdoor. Então a gente realmente, assim, nesse momento a gente vai focar no Brasil e em levar a Kailash para o nível que a Kailash já esteve vendendo para mais de 200 lojas do mundo do atacado. Então a gente quer retomar o atacado, né, a participação que a Kailash já teve. E num segundo momento, o meu sonho seria levar de volta a marca Kailash para a Argentina, para o Chile e para a América do Sul, para a gente poder atuar novamente nesse mercado, porque o mercado, né, da América do Sul, falando em Patagônia, né, falando nas montanhas, é um mercado muito grande. A Kailash já vendeu na Argentina, já vendeu no Chile, já vendeu né, em alguns países então da América do Sul, e acho que um sonho seria voltar a vender os nossos produtos na América do Sul inteira, né, e isso seria um sonho. Acho que é uma coisa bacana, né? Eu acho que foi super prazeroso te receber. Muito obrigado. E eu desejo muito sucesso para você. Muito obrigado. E faça um convite para o pessoal correr essa KTR. Como vai ser a primeira etapa esse ano? Isso. A gente, então fica aqui o nosso convite para vocês participarem dos eventos da KTR. A gente tem alguns eventos de corrida de montanha. A gente começa o calendário agora, dia 13 de abril, em Campos do Jordão. Então, KTR Campos, dia 13 de abril. Aí depois, em maio, a gente tem a prova muito especial que acontece na Serra da Canastra. Essa é uma prova de 3 dias, que você pode correr 50 quilômetros em 3 dias ou 100 quilômetros em 3 dias. Depois, em junho, a gente tem o revezamento da KTR na Ilhabela. E depois a gente tem, no final de agosto, o festival KMF, que é Kailash Multisport Festival, que acontece na Ilhabela. E aí esse evento é um evento família, que tem natação, que tem mountain bike, que tem corrida de asfalto, corrida de trilha, corrida de aventura, canoagem, com stand-up, com várias modalidades ali da canoagem. E aí depois, para encerrar o circuito, a gente tem a KTR Ilhabela em novembro. Então a gente tem ali 5 eventos que dá distâncias, né, curtas, médias e longas. Então fica aqui o nosso convite para você, né, que acompanha o Harry e do asfalto ou da montanha, que venha conhecer a KTR. Tá Parabéns. Bom? Obrigado. Okay. Tá bom? Muito obrigado. A gente se vê nas provas. É muito bom.